Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Peça ao Senhor nessa noite para Ele incendiar o teu coração. E então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. E então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Diga isso ao Senhor. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Pai, em nome de Jesus, incendeie o nosso coração nessa noite. Aleluia. Todo relacionamento ele passa por momentos de mesmice, de rotina. E de vez em quando nós precisamos pedir: Senhor, aviva o meu coração para este relacionamento. No casamento é assim, relacionamento entre amigos é assim, relacionamento entre pais e filhos é assim, e relacionamento com Deus também é assim. Nós achamos que ir à igreja sempre nos faz íntimo de Deus. Nós achamos que ir à igreja frequentemente nos faz um com o Pai. E frequentar a igreja não te faz íntimo de Deus, frequentar a igreja não te faz um com o Pai, frequentar a igreja não te faz mais especial do que uma pessoa que não frequenta a igreja. O que te faz especial é você entender que você é filho de Deus, e como filho você tem um relacionamento com Ele. Mesmo muitas vezes estando atarefado, ocupado, cheio de coisas para fazer, você não esquece dele em nenhum momento durante o seu dia. Então diga para o Senhor: Senhor, aviva o meu relacionamento com o Senhor. Aviva o meu coração para este relacionamento. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses no capítulo 3, o versículo 7 e o versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8. Amém? O apóstolo Paulo ele diz assim: mas o que para mim era lucro passei a considerar como perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. O apóstolo Paulo ele diz assim: olha, o que eu tinha como valor, o que eu tinha como lucro, o que eu tinha como importante na minha vida, tudo isso eu considerei perda por causa de Cristo. E nesses dias Deus tem ministrado muito a respeito de Cristo no meu coração. De que forma nós entendemos quem é Cristo e de que forma nós estamos nos doando a Ele. O apóstolo Paulo fala assim: tudo, sem nenhuma reserva, tudo que eu tinha, eu considerei lixo, considerei como esterco, considerei como perda por causa de Cristo. Talvez o apóstolo Paulo ele tenha se agarrado nas palavras que Jesus diz lá em Lucas capítulo 14: quem quer ser meu discípulo,
tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Negar a si mesmo diz abrir mão de tudo que eu tenho em favor dele. Negar a si mesmo é negar o meu nome, é negar a minha reputação, é negar o meu trabalho, é negar a minha família, é negar tudo. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Ou seja, tudo que eu gosto, tudo que eu valorizo, tudo que eu aprecio, eu declaro perdido por amor a Cristo Jesus. Coisas que eu amava, eu já não considero mais como lucro para mim, porque eu abro mão por amor a Cristo Jesus. Os meus momentos de prazer, os meus momentos de alegria que eu tinha segundo os conceitos do mundo, eu considero como perda agora por causa de Cristo Jesus. Por causa do que eu entendi de quem Cristo é, por causa deste momento de relacionamento mais íntimo com Ele, eu comecei a considerar tudo perda. Os biquinhos que eu faço, as chateações que eu fico, e tudo. A minha autojustiça, a minha autorretidão, tudo isso eu considero como perda, por causa de Cristo. Então que você possa colocar Cristo como Senhor da tua vida. Diga para o irmão que está do teu lado: coloque Jesus como Senhor da tua vida, irmão. E considere tudo perda por causa de Cristo. Não estou dizendo que você vai perder tudo, mas considerar como perda. O apóstolo Paulo ele não estava dizendo assim: olha, tudo que eu tinha eu joguei fora por causa de Cristo. Não, mas eu considerei como perda. Ou seja, se eu tenho amém, se eu não tenho amém, o que importa é Cristo na minha vida. É isso que ele estava dizendo. E o apóstolo Paulo ele tinha uma grande reputação antes de conhecer a Cristo. Ele era um dos soldados mais fiéis, ele era um dos soldados mais valorosos, ele era um dos caras mais famosos pelo seu afinco em perseguir cristãos. O apóstolo Paulo ele tinha uma fama muito grande, a fama dele corria por todos os lugares. Esse homem chamado Saulo, ele é um cara que mata crente. Então quando ouvia o nome Saulo, todo mundo já saía correndo, porque esse cara mata crente. Aí Paulo pega toda essa reputação e sabe o que ele faz? Joga tudo no lixo. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, que tudo é lixo se Cristo não for Senhor da nossa vida. Você pode dizer isso comigo? Tudo é esterco. Você sabe o que é esterco? Então considere tudo esterco. Isso não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Tudo é esterco se Cristo não for Senhor da minha vida. Se Cristo não for Senhor da minha casa. Agora abra sua Bíblia comigo, no livro de João, no capítulo 1, no versículo 29. Traz o quadro aqui para mim, tira o plástico dele. João, no capítulo 1, no versículo 29. Amém? Esses dias, pode colocar aqui, ó. Obrigado. João capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora Apocalipse capítulo 5, versículo 1.
Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 1. Amém? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e se desatar os 7 selos? E ninguém viu no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aleluia. Aleluia. Esse quadro, Deus ministrou muito forte comigo a respeito desse quadro. Eu não sei o que Deus, talvez o que eu fale aqui nessa noite você nem preste mais atenção só de olhar para o quadro. Porque comigo foi assim. Eu fui num congresso esses dias e o pastor pregou tremendamente, maravilhosamente, abençoadamente, fantasticamente. Foi uma palavra assim muito forte. E eu me lembro porque eu anotei tudo que ele falou. Já tinha esse costume e agora eu voltei com esse costume de anotar tudo, né? Porque a gente tem tanta coisa para pensar que a gente até esquece, sai da igreja e esquece que foi pregado. Então eu comecei a anotar tudo que ele estava pregando, que ele estava ministrando. E enquanto ele pregava, um profeta, um jovem chamado Rock Júnior, ele pintava um quadro. Isso ele fez na sexta-feira à noite nesse congresso e no sábado pela manhã. Ou seja, esse quadro ele pintou em 40 minutos, enquanto o pregador ministrava a palavra, ele foi pintando o quadro segundo a palavra que estava sendo ministrada. E Deus já havia ministrado algo muito forte ao meu coração na sexta-feira à noite, e eu fui para casa impactado com tudo aquilo que Deus havia falado comigo. Eu fui para o culto, eu tenho entendido de Deus que nós precisamos ir para o culto para dizer: Deus, fala comigo. Diga assim comigo: Deus, fala comigo. Dificilmente hoje Deus vai falar com quem não está aqui. Deus fala com quem está aqui. Quem vai assistir pelo YouTube depois, ele vai receber 10% de tudo que está acontecendo aqui nessa noite. Porque a voz de Deus, ela ecoa nesse lugar de uma forma muito poderosa. Então você tem que entrar nesse lugar dizendo: Senhor, eu considero tudo que até agora para mim era importante, eu considero lixo, porque agora eu estou entrando para ouvir o Senhor falar, e nada é mais importante do que o Senhor falando ao meu coração. WhatsApp não é importante, Facebook não é importante, meus pensamentos agora, Senhor, se aquietem, porque eu preciso ouvir o Senhor falar. E aí então eu fui, na sexta-feira, Deus havia falado tão forte comigo, que eu fui para casa impactado com o que Deus havia falado ao meu coração. E aí eu cheguei em casa um pouco antes de dormir, eu falei para minha esposa assim, eu falei: olha, Marinês, ora porque eu estou sentindo de fazer algo em Deus assim, mas eu preciso que você ore. E aí quando eu falo isso, ela fica: ei, meu Deus, o que é? Eu falo: ora. Graças a Deus, Deus não havia revelado a ela ainda o que era. Porque normalmente quando eu falo para ela: ora, uma vez eu fui ofertar um carro, eu ofertei meu carro para a obra. E foi a mesma coisa, eu estava num culto de terça-feira, Deus falou: você vai dar o seu carro. Eu falei: não, Deus, não, Deus, não. E aí eu falei para Marinês assim, falei: Marinês, na terça-feira, na hora que a gente chegou do culto, eu falei em casa: ora, porque Deus falou um negócio terrível comigo hoje. E ela falou assim: é para nós darmos o carro, não é? Falei: não precisa nem orar, Deus falou comigo também. E aí na quinta-feira nós entregamos a chave e o documento dentro do envelope de dízimo e oferta, e andamos 9 meses de bicicleta até comprar um outro carro. Então não acho que pastor pede dinheiro, porque pastor também dá. Não estou contando isso para minha vanglória, não.
Mas eu estou dizendo que é importante quando Deus fala com o marido, fala com a esposa, você sempre pedir para outro, ore para que Deus afirme ou reafirme ou ministre aquilo que Ele está falando já. E aí eu cheguei em casa e disse para ela assim, ora porque Deus falou um negócio comigo terrível. E ela falou, meu Deus do céu. Aí ela foi dormir e foi orar. Não sei nem se orou, se dormiu. Né? Orar sem modo de dizer, Deus, a primeira coisa que ela falou foi misericórdia. E aí eu fui sábado de manhã para esse congresso, e eu saí de casa, irmão, como eu fosse ter um encontro com a pessoa mais importante do mundo, com Jesus. E eu fui para o culto falando, Deus, estou indo, fala comigo, continue falando comigo. E Deus falou tremendamente através da palavra, anotei um monte de coisa. Mas sabe quando fica aquele negócio no ar que não fechou ainda o que eu precisava ouvir de Deus? E aí o pastor acabou de pregar a palavra e aí o rapaz tinha acabado de pintar o quadro, mas o quadro estava de costas. Ele pinta o quadro de costas para o povo. Ele pinta num cantinho ali, enquanto o pastor está pregando, ele vai pintando, e eu nem ligado no quadro, não estava nem pensando em quadro nem nada. E quando virou o quadro assim, eu falei, nossa! E aí eu comecei a chorar muito. Primeiro pela cor, porque Deus havia me falado na sexta-feira à noite sobre o lilás. E depois, até o Nildo estava comigo no congresso lá, o Nildo falou, nossa pastor, você vai amar o quadro, tem um leão no quadro. E tudo tem leão, eu gosto, né? Mas eu não olhei para o leão e eu fiquei olhando para estes cordeiros na cruz. Quem tem filho pequeno, irmão Fábio, quem tem filho pequeno, quando o seu filho fica doente, como você olha para ele deitado na cama no berço? Ou como você olhava se ele já é grande? Você fica olhando com aquele olhar o quê? Dizendo dentro de você, Deus, se puder passar a dor dele para mim, passe. É assim ou não é? E ainda que Deus nunca vai fazer isso, porque as nossas lutas, elas têm que ser enfrentadas por nós mesmos. As minhas lutas só eu posso enfrentar. Minha mãe não pode enfrentar minhas lutas por mim. E nem eu posso enfrentar as lutas que a Rebeca tem que enfrentar. Algumas eu ajudo a amenizar, mas as lutas quem vai ter que passar é ela. Mas eu olho para ela com aquela cara de... E ela fica com aquela carinha, principalmente quando ela está com febril, ela fica com aquela carinha de amoada. E ela é espoleta, né? Pula e pula o dia inteiro, quase 24 horas, pulando. Então quando ela fica febril, ela já fica amoada e fica deitada no cantinho, não quer saber de brincar. E na hora que eu olhei para esse quadro, foi a primeira sensação que eu tive de Deus, olhando para Jesus na cruz. Eu achei a expressão desse cordeiro pintado sobre esta cruz. Eu achei a expressão de... eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou aqui por obediência. E ali todo aquele sangue escorrido na cruz. E aí depois disso Deus começou a ministrar muito forte ao meu coração a respeito do sacrifício de Cristo na cruz. Que Ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Nós lemos aqui dois textos. João capítulo 1, no versículo 29, que diz... quando João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. E João aponta para quem? Para Jesus. João fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o discípulo, agora o João, outro João orando lá na ilha de Patmos, fala assim, olha, eu não consegui discernir ainda quem vai abrir o livro, quem vai desatar os 7 selos. E aí diz aí em Apocalipse, e disse-lhe um dos anciãos naquela visão, não chores, aqui, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos.
Então eu não sei qual é o entendimento que você tem de quem é Cristo. Eu não sei qual é o entendimento que você tem de quem é Jesus. Eu não sei se alguém te disse que se você vier à igreja, o que Jesus pode fazer por você é tremendo, te dando casa, carro, emprego, saúde, família e tudo isso. Porque em momento algum Jesus falou sobre isso. E as maiores pregações de Jesus era: negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Quer me seguir? Quer ser discípulo? Quer caminhar comigo? Negue-se a si mesmo, largue tudo que você tem. E não está dizendo a respeito de largar e abandonar tudo, mas ele fala a respeito do coração. Quando um jovem rico chega para ele e fala: Senhor, eu quero ser um discípulo, ele fala assim: honra teu pai e tua mãe. O jovem rico diz para ele assim: Senhor, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Ou seja, era um jovem que conhecia muito bem a letra, conhecia muito bem a palavra. Era um jovem que conhecia muito bem as escrituras. E aí Jesus olha para ele e fala assim: bom, vamos ver se você está ligado mesmo, se você quer ser meu discípulo. Então pega, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. E aí a Bíblia diz que aquele jovem abaixou a cabeça e foi embora entristecido, porque era muito o quê? Rico. Agora, qual era o intuito de Jesus em mandar aquele jovem vender tudo que ele tinha? Sendo que Jesus precisava de recursos financeiros para realizar a obra. Sim ou não? A Bíblia fala que as mulheres que eram libertas serviam Jesus com os seus bens. A Bíblia fala assim que pessoas seguiam Jesus e com seus bens iam sustentando as pessoas que caminhavam com Jesus. Então Jesus talvez poderia ter dito para o jovem rico: vende tudo que você tem, dê aqui para Judas, que é o nosso tesoureiro. Mas ele estava testando o coração do jovem, ele não queria que o jovem vendesse tudo. Ah, mas como eu sei? Se a gente ler Gênesis capítulo 22, a gente vai ver que Deus falou para Abraão assim: eu quero o teu filho, o teu único filho. Abraão tinha um filho só? Não. Abraão tinha Ismael e tinha Isaac. Ismael era filho de Agar. Ismael era um filho fora do casamento de Abraão. Ismael foi um filho que Abraão gerou na sua carne, pela precipitação da sua carne. Isaac foi o filho que Deus havia prometido para Abraão, que Abraão gerou com 100 anos de idade. Então o filho da promessa tomava o coração de Deus, tomava o coração de Abraão, o lugar de Deus no coração de Abraão. Então Deus fala para Abraão assim: me dá Isaac, teu único filho, ou seja, aquele que você reconhece como filho e aquele que toma o meu lugar no teu coração, me dê ele. E aí a Bíblia diz que Abraão sobe ao monte para entregar o filho. E quando Abraão vai matar Isaac, o que Deus fala a Abraão? Para, pode parar. Tem um cordeiro ali, ó, pega o cordeiro e sacrifica no lugar do teu filho, porque agora eu sei que você me ama. Então tem coisas que Deus nos pede, não porque Ele quer que verdadeiramente entreguemos, mas para ver a intenção do nosso coração. Tem coisas que talvez Deus está te pedindo, não porque Ele quer que você realize aquilo na totalidade, mas para conhecer como está teu coração. Porque dar para Deus o que nós não temos é muito fácil. Quem aqui, se tivesse um terreno hoje de, 20 metros por 50 metros, lá dentro de uns 15 terrenos, você doaria um para a igreja? Você doaria? O duro é que você não tem, né? Porque dar o que não temos é fácil. Quem doaria uma TV de 42 polegadas para a igreja? Essa eu tenho, né? Então é melhor levantar a mão, né? Porque nós darmos para Deus aquilo que não temos é muito fácil. Quantas vezes nós fazemos apelo: irmão, nós estamos precisando de uma televisão para a igreja. Irmão, Deus está falando com você, irmão.
Por quê? Porque o que temos é difícil dar. Então Deus fala para o jovem rico assim: ó, vende tudo que você tem e me dá. Não, me dá não, dê aos pobres e vem me seguir. E aí diz a Bíblia que aquele jovem foi embora triste. Por quê? Porque o coração dele estava agarrado. E tudo isso, o apóstolo Paulo falou, tudo isso eu considero como perda. Isso para mim não tem importância. Se Deus me pedir tudo, eu vou entregar tudo, porque nada disso para mim é importante, porque o Cordeiro de Deus morreu por mim. Porque Jesus estava lá no trono de glória, e Deus entregou Jesus por mim e por você. Então o apóstolo Paulo diz: olha, tudo para mim é lixo, é esterco, é perda, porque eu reconheço que Cristo morreu por mim na cruz. E a Bíblia fala que como ovelha muda, Isaías capítulo 53 fala que Jesus foi como ovelha muda para a cruz. E aí dizem assim que ele não falou nada. E os discípulos chegaram assim e falaram para ele assim: mas Senhor, você vai deixar te prender? Ele falou: se eu quiser orar, o Pai envia legiões de anjos para me salvar, mas o propósito precisa ser cumprido. E aí quando eu vi esse quadro, eu fiquei imaginando Deus, não que eu já não tivesse imaginado isso, mas isso me chocou, porque na hora veio a imagem da minha filha na minha cabeça. Se minha filha às vezes com uma febre, com um mal-estar, eu fico olhando para ela com um olhar de compaixão. Imagine o pai olhando para o seu cordeirinho sendo crucificado na cruz por um bando de gente que não merece, por um bando de gente que não está nem aí para ele, para um bando de gente que enquanto ele está falando: eu entreguei meu filho para morrer por você, lá, tá bom Deus, hoje eu não vou no culto porque o Faustão é o final não sei do que no Faustão, eu vi no comercial hoje lá, no Faustão vai ter uma final não sei do que lá, Deus, eu não posso perder. Eu imagino que Deus pensando: entreguei meu filho, o camarada está mais importando que o Faustão. Sabe por quê? Porque a igreja ainda não entendeu a revelação da morte de Cristo na cruz. Quantos substitutos de Cristo nós temos em nossa vida? Quantas coisas nós substituímos a Cristo na nossa vida? E aí esses dias eu tenho orado muito a respeito disso, eu tenho ouvido muito a respeito disso, a respeito de Cristo. E aí diz que ele... Abra aí sua Bíblia comigo. Olha como Jesus era como cordeiro. Mateus capítulo 11, versículo 28. Quem é Jesus para você? Sabe, irmão, quem é Jesus para sua casa? Quem é Jesus para os seus filhos? E deixa eu dizer uma coisa para você: quando a sua família ver Jesus na sua vida, eles se renderão a Ele, não a você. Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim o 29: Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe, nós precisamos aprender com aquele que morreu como um cordeiro, que como cordeiro ele diz assim: olha, eu sou manso e humilde de coração. Eu não maquino mal contra ninguém. Eu entendo que o outro é tão pecador quanto eu sou. Eu entendo que tudo é perda, tudo é esterco, tudo é lixo se Cristo não for Senhor da minha vida. O meu senso de autojustiça, o meu senso de autorretidão, ele tem que cair por terra.
Muitas vezes nós falamos que somos semelhantes a Cristo, mas nós temos um senso de autojustiça, de autorretidão. Eu sou bom, eu sou o cara. Fulano falou não sei o que para mim, eu vou tirar satisfação, eu não vou deixar isso barato. Não, comigo não é assim não. E a Bíblia diz que Jesus foi como ovelha muda ao matadouro. Ele não foi lá se justificar, ele não foi lá tirar satisfação, ele foi lá debaixo de uma obediência. Diga para a pessoa que está do teu lado: o obediente, ele se cala e obedece. O desobediente, ele tem o senso de autojustiça aflorado, e ele quer justificar todas as suas más atitudes. Ele quer justificar a sua desobediência. Sabe por que eu estou fazendo tal coisa? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Isso é o senso de autojustiça e de autorretidão. Eu sou bom, e se as coisas não acontecem como eu espero, eu estou fora. Já pensou se Jesus no caminho da cruz fosse olhasse para todo mundo e falasse: eu vou morrer por você? Vai fora. Porque tinha uma multidão rindo, tinha uma multidão apontando o dedo, e ele sabia que ele estava indo para a cruz morrer por aqueles que estavam apontando o dedo para ele. Ele sabia que ele estava indo pagar a conta daqueles que estavam tirando sarro dele. Ele sabia que ele estava indo para a cruz para morrer por aqueles que estavam batendo nele. Por isso que a Bíblia diz que como ovelha muda ele foi ao matadouro. E quando ele chega diante do sinédrio, diante daqueles que estavam sentados para julgá-lo, começaram a dizer: mas por que ele vai morrer? Por que vai matar ele? Por que vai pendurar ele numa cruz? Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Dá um minuto para você pensar. Por que Jesus morreu na cruz? Porque ele disse algumas palavras um dia, e pegaram essas palavras que ele disse e foram lá para a lei. Opa, aqui na lei diz que tem que matar, então vou matar ele. Sabe o que Jesus disse? Às vezes você diz assim: mas Jesus morreu pelos meus pecados. Sim, é assim como eu dizer: porque quem aqui é salvo? Levante a mão e diga glória a Deus. Você é salvo por quê? Para quê? Foi salvo do quê? Do que você foi salvo? Do inferno. Amém. Por quê? Por que Jesus tirou do inferno? Você não merecia estar lá? Sim ou não? Nós não merecíamos estar no inferno? Merecíamos. Nós merecíamos ou merecemos o inferno. Porque, irmão, nós é ruim. É ou não é, irmão? Nós é ruim ou não é? É hashtag nós é ruim, né? Porque a gente fala mal dos outros, e quando encontra com eles abraça: oh, saudades. A gente vê um mendigo na rua e passa largo, fala: a gente vai embora e não sabe nem se o irmão do lado tem comida na casa dele, mas a gente: irmão, Deus abençoe, Pai do Senhor, tem uma semana de vitória. Lógico, tem a síndrome, está tudo bem. Você fala: irmão, está tudo bem, está tudo bem. Então, também tem bola de cristal, né? Mas às vezes Deus dá a oportunidade e fala: não, irmão, não está tudo bem, chega aí, ora comigo aqui, porque está osso o negócio. Mas sabe por que Jesus morreu? Porque um dia ele disse assim: eu derrubarei o templo, e em 3 dias eu reerguerei o templo. Você lembra dessa palavra que Jesus declarou? Quem lembra dessa palavra? Então vamos ler lá. Abra comigo lá. Em João.
João capítulo 2, versículo 18. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque a Bíblia diz que de todas as palavras nós daremos contas a Deus. Sabia? Eu ainda não sei, eu não sou tão teólogo a esse ponto. Talvez o pastor Daniel ele entenda um pouco mais disso. Mas uma vez eu estava conversando com a minha esposa, eu falei assim, para mim, na minha ignorância, hein, pastor Daniel? Até um ator da novela vai dar conta das palavras que ele diz em cena, porque ele libera a palavra, e a Bíblia diz que de todas as palavras nós daremos contas a Deus, seja encenando ou não, são palavras liberadas no reino do Espírito. E uma vez estava falando, não lembro que programa eu estava assistindo, e a pessoa começou a declarar umas palavras, e aí nós começamos a comentar sobre isso. Mas a Bíblia diz que nós daremos contas a Deus de todas as palavras que saem da nossa boca. Será que esses atores também darão conta dessas palavras que eles falam em filme, falam em novela, e dos atos que ele tem, ainda que seja encenando? Mas o reino espiritual não entende como encenação. O diabo ele pega todas as palavras como verdade. Então até palavras que nós falamos brincando nós daremos contas a Deus. Uma vez minha mãe me disse, não sei se ela vai lembrar, mas quando eu cheguei em Mogi, eu pastoreei a Bertioga lá por 7 anos, e aí eu vim para Mogi para pastorear aqui em Mogi, e aí eu assumi a igreja. Uma igreja em Mogi, ela disse assim, cuidado com os decretos que você faz, porque um dia você vai se encaixar neles. Então cuidado com as leis que você estabelece, porque um dia, por essas leis, você vai ser julgado. Então cuidado com esse negócio de, irmão, a partir de agora nós vamos orar todo mundo 6 horas da manhã. Tem gente que gosta, né? Vamos fazer campanha 6 horas da manhã. E aí? Tá muito frio, né? Então eu me lembro muito bem que minha mãe disse, eu não esqueço disso, cuidado com as leis que você estabelece, porque tem dia que você não vai conseguir cumprir aquilo que você estabeleceu, ou que você idealizou, e aí você vai ser cobrado por isso. Então cuidado quando você dá muita ideia. Eu tenho uma ideia. Eu não gosto de gente que fica, tu tem ideia, eu tenho ideia. Irmão, busque direção em Deus. Quando você tem uma ideia, que nem eu tive uma ideia no culto de sexta-feira à noite no congresso, eu fui para casa orar. Deus, ideia é do homem, eu preciso de uma direção, que o Senhor reafirme esta ideia que eu estou. E aí era uma ideia da minha alma. Eu até contei aqui na vigília. Quem não veio na vigília não vou contar agora, só se perdeu. A vigília estava uma benção, né? Eu contei aqui na vigília a ideia que eu tive. E aí Deus falou assim, menos, calma. Vamos readequar, calma. Daí eu me readequei à ideia. E aí hoje minha esposa vai até me testar à tarde para ver se eu estava firme na ideia ainda. Falei, calma, fica tranquila. Mas olha o que Jesus disse em Mateus capítulo... Nossa, a hora está voando hoje, irmão. João capítulo 2, versículo 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu, destruirei esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Ele não estava dizendo templo, estrutura. Ele estava falando assim, olha, em 3 dias esse templo vai cair e em 3 dias ele vai ser reconstruído. Ou seja, eu vou morrer em um dia, em 3 dias eu vou ressuscitar. Aleluia! Só que o apóstolo Paulo, ele diz assim, aquele que é espiritual discerne o que é espiritual. O homem natural não consegue discernir o que é natural, o que é espiritual. Então o homem natural fala assim, peraí, nós demoramos 46 anos para construir o templo. Esse cara é carpinteiro, não é nem pedreiro, nem mestre de obra, nem engenheiro, nem arquiteto, não é nada. Pô, nós demoramos 46 anos para construir, agora o camarada vem me falar que em 3 dias ele derruba, só para derrubar já vai 1 semana. Agora ele fala que vai derrubar em 3 dias vai reconstruir. Mas Jesus não estava falando de templo, estrutura, sabe por quê? Porque o olho daquele que é natural ou que é carnal, ele está preocupado com estrutura. Aquele que não discerne as coisas do Espírito, ele está preocupado com status.
E aí Deus está falando algumas coisas espirituais e ele está, não, mas espera aí. Às vezes Deus fala, olha, faz tal coisa. E aí, mas se eu fizer, o que vai ser de mim? Como vai ser a minha vida? E aí, abra sua Bíblia comigo agora em Mateus, capítulo 26. Que os seus olhos espirituais se abram. Que os meus olhos espirituais se abram muito mais do que já é. O seu muito mais do que já é. Eu não estou dizendo que você é carnal. Eu sei que você entende algumas coisas espirituais. Mas tem coisas que são do Espírito que Deus nos manda fazer. E nós olhamos com os olhos da carne. Mateus capítulo 26. Versículo 59 diz assim: Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam. Apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Nada responde aos que se depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o quê? Calado. Silêncio. Diga para o irmão que está do teu lado: quem se justifica não é justificado. O que Jesus fez, irmão? Jesus poderia ter dito assim: não, peraí, vocês são carnais. Lógico que eu não sou pedreiro, eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto. Eu não estava falando do templo físico, eu estava falando, mas daí talvez piorar a situação, né? Foi melhor, Pode ver, apresentaram muitas acusações contra Jesus, mas todas eram falsas. Mas até o ponto que chegou 2 testemunhas e falou assim: bom, então nós vamos pegar ele na lei. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, que a letra mata, mas o Espírito... A letra mata não é estudar teologia, não. Aí vem os irmãos lá que não entendem nada de Bíblia e falam: varão, cuidado, hein? Estudar muita Bíblia mata, hein? A letra mata. Quando o apóstolo Paulo fala a letra mata, o apóstolo Paulo está falando da lei. A lei mata. Se você se enquadrar na lei, você vai morrer. Por quê? Porque Jesus apresentaram 1001 coisa contra ele, mas quando foram na lei, falou: peraí, eu tenho 2 testemunhas aqui que agora vamos para a lei. Abra sua Bíblia comigo lá em Esdras, capítulo 6. Esdras no capítulo 6. Ou seja, havia um decreto, e esse decreto precisaria ser obedecido, e Jesus, ele desobedeceu esse decreto de um rei, há milhares de anos atrás, mas que ainda era guardado. E olha o que diz aí em Esdras capítulo 6, no versículo 11. Olha o que o rei Dário, ou Dario, ele diz, Esdras capítulo 6, versículo 11: Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que ele seja levantado e pendurado nela, e da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir a casa de Deus. Aí então eles pegaram esse decreto e falaram: olha, peraí, olha o que o rei Dário escreveu lá atrás: aquele que falar que vai derrubar o templo. Você está me entendendo, irmão? Está dando para entender? Está mesmo? Está todo mundo olhando para mim assim? Mas aí fala assim: olha o que o rei falou, que aquele que derrubar o templo, uma viga será arrancada na sua casa, ele será pendurado no madeiro, e a sua casa será destruída, e não sobrará sobre a casa dele pedra sobre pedra. Aí você lembra de Jesus na cruz do Calvário, quando Jesus olha para a mãe dele e fala assim: mãe, está aí João, teu filho. Aí a Bíblia fala que João pega Maria e leva para a sua casa para morar com ele, porque a casa de Jesus tinha sido derrubada.
Diga para o irmão do seu lado: cuidado com o que você fala. Cuidado com as suas ações impensadas na hora da raiva. Cuidado com as palavras que você declara e libera na hora da chateação. E aí, por causa dessa acusação, eles vêm agora e falam assim: então nós vamos matar Jesus, porque ele falou: olha, irmão, isso seria motivo para matar alguém. Se um cara chegar aqui hoje e falar: vou derrubar essa igreja, a hora que vocês forem embora eu vou meter fogo. Fala: galera, vamos pegar ele agora, pega lá onde ele mora, arranca as vigas da casa, vamos fazer uma cruz e vamos matar o infeliz. Seria absurdo isso? Sim ou não? Mas foi isso que fizeram com Jesus. E aí a Bíblia diz que Jesus não se justificou por coisa nenhuma, ficou quieto. E aí, como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Porque ele entendia que um propósito estava sendo cumprido e que ele não tinha como relutar contra isso. E aí depois eu ministrei aqui há pouco tempo atrás a respeito de Jesus no jardim no Getsêmani. Mas aí, como ovelha muda, lá como cordeirinho de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi para a cruz. E a morte de Jesus nos perdoou do pecado. Diga assim: a morte de Jesus perdoou os meus pecados. Agora abra sua Bíblia comigo. Em Apocalipse capítulo 19. E eu já estou encerrando. Mas quantas coisas nós justificamos para Deus, porque nós achamos que estamos certos diante de tudo. E aí, quando nós olhamos para Jesus e nós vemos que ele, como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Que como ovelha muda, ele não ficou se justificando, mas ele entendeu que ele estava abrindo mão de tudo. E o apóstolo Paulo, ele é seguidor de Cristo. E o apóstolo Paulo, quando ele diz o texto lá de Filipenses, nós lemos no começo: eu considero tudo perda. Sabe o que Jesus estava dizendo? Olha, para mim tudo isso, irmão, é perda. Eu preciso ir para a cruz para cumprir o propósito. Só que ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão. Aleluia! A morte de Jesus nos perdoou do pecado e a ressurreição nos trouxe vida. A Bíblia fala assim que aquele que ressuscitou com Cristo, Colossenses capítulo 3, tem que pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Ou seja, aquele que ressuscitou para uma nova vida tem que andar em novidade de vida. Ou seja, a ressurreição de Cristo nos trouxe vida. Olha o que diz Apocalipse capítulo 19, versículo 11: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada afiada para ferir com ele as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia!
Sabe, irmão, quando nós entendemos que Cristo morreu como cordeiro e Ele ressuscitou como leão, nós nos apoderamos de todo o poder que nos é dado. Que Ele disse assim: olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para vocês realizarem obras grandiosas também, para vocês fazerem coisas grandiosas também, para que vocês possam ser bênção também. Mas sigam o meu exemplo. Tem momento que você vai ter que ficar quieto, tem momento que você vai ser injuriado e você vai abaixar a cabeça e vai dizer assim: olha, o Senhor é Senhor sobre a minha vida. Tem coisas que você vai considerar perda, tem momento que você vai considerar perda porque você ama a Deus. Que nós tenhamos o coração de Paulo. O que você tem considerado como perda? O que você tem perdido por amor a Cristo? O que você tem renunciado por amor a Cristo? De que forma você tem servido a Ele? De que forma você pode ser um instrumento nas mãos dEle? Se entendemos que Ele morreu como cordeiro, ressuscitou como leão, nós precisamos viver todos os dias isso intensamente na nossa vida. Aleluia. Se coloque em pé para nós orarmos.